Fala aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Fiquem agora com as últimas notícias do Flamengo, que enfrentou o Vasco pelo Brasileirão e ganhou de 1-0. Um gol só, mas o time se comportou muito bem, até mesmo na defensiva, onde o Vasco ali impôs também o seu futebol. Não foi aquele Vasco que a gente conhece, foi um Vasco totalmente diferente, um Vasco para cima. Galera, antes de a gente reagir ao vídeo, só gostaria de deixar aqui os créditos aqui para o Jogo Aberto. O link deles vai ficar aqui embaixo na descrição. E outra coisa que eu vou falar aqui, um ponto de atenção muito importante. Proibido passar por esse vídeo sem deixar o seu like e sem deixar o seu comentário, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Acima do Vasco, jogo duro, bem disputado. O Gerson definiu a parada, segunda vitória no comando do Tite. E o Flamengo volta a mostrar força, tá ali atrás do Bragantino. E o Vasco, preocupação. Era a primeira vez deles no Maracanã nos novos empregos. Trajes de gala e combinando. Tite e Ramon Dias nunca tinham vivido um Flamengo e Vasco. A dupla conheceu o Clássico dos Milhões em dia de casa cheia. Quase 70 mil pessoas no estádio em um jogo disputado. Só no primeiro tempo, foram 7 chutes a gol de cada lado. O Flamengo chegou a tocar na trave 2 vezes. Primeiro na cobrança de falta de Arrascaeta. E depois nesse cabeceio de Fabrício Bruno. O zagueiro obrigou o Léo Jardim a fazer 2 defesas. Mas foi o uruguaio quem criou mais chances e passou perto de abrir o placar. Do outro lado, Verratti travava um duelo de argentinos com Rossi. Sabíamos que o Verratti é um jogador que está sempre na área, sempre procura os lances, os cruzamentos, da metade para trás da área. Então sempre temos que estar concentrados os 90 minutos. A essa altura, o Vasco era melhor em campo, pressionava o adversário. Tite mostrou que conhece bem o elenco que tem. Gabi tinha entrado há pouco na vaga de Pedro. Os que entraram trouxeram esse componente. E como é bom e como é importante a equipe, mais do que tu ter peças de reposição imobilizada e treinada para executar a função, que foi o caso do Gabi. Thiago Maia enxergou o camisa 10. Gabriel bateu cruzado e na sobra, Gerson não desperdiçou. Jair ainda teve a chance do empate. Gabriel Peck também, mas não foi suficiente. Fim de jogo, 1-0. Com a vitória, o Tite mantém 100% de aproveitamento à frente do Flamengo e volta a dar esperança ao torcedor. Do outro lado, sem levar pontos aqui do Maracanã, o Vasco está de volta à zona de rebaixamento. Complicamos eles, mas infelizmente não conseguimos empatar ou ganhar. Me sinto orgulhoso pelos jogadores, clube e torcedores, porque vamos competir até o final, porque não estamos longe. Realmente não está longe. Apenas 1 ponto separa o Vasco do Goiás, primeiro time fora do Z4. Já no Flamengo, a distância para o líder caiu para 9 e o sonho de título ainda existe. Cara, a gente não vai desistir nunca, sabemos que a gente sempre vai torcer pro líder tropeçar, né? A gente tá fazendo o nosso, obviamente não adianta também a gente torcer por da frente estar perdendo e a gente não tá ganhando. Graças a Deus a gente tem 2 vitórias, 2 jogos consecutivos, né, na estreia do Tite, então a gente tem que sonhar assim, eu acho que a gente não pode desistir nunca. Restam 10 jogos pela frente, muita bola vai rolar. Fica na bagagem dos experientes treinadores o primeiro clássico dos milhões. Pois é, Dedê, aí é que tá. Você estava comentando enquanto a matéria rolava sobre o Vasco, que vem jogando bem, não ganhou o jogo, mas vendeu muito caro essa derrota para o Flamengo. Já o Flamengo, outro ânimo, outro astral com a chegada do Tite. O Gerson definiu o placar magro, 1-0, mas 3 pontos. E o Flamengo só não é vice-líder porque o Bragantino está muito bem e conseguiu ganhar do Fluminense. Agora, Flamengo promete incomodar até o final do campeonato, tem qualidade para isso. E o Vasco, que na minha opinião foi a equipe que melhor contratou na janela do meio de ano, trouxe reforços, também mostra mais força. Loirão, um ótimo jogo, os goleiros se destacaram em várias oportunidades, não só o do Vasco quanto o do Flamengo. O gol acontece no melhor momento, na minha opinião, do Vasco dentro do campo, o Vasco com muita personalidade.
O Flamengo, em algum momento, oscilou na partida. Quando a gente vê ali o preparador físico ao lado do Tite na coletiva, foi justamente um dos questionamentos, né, da queda de rendimento dos jogadores do Flamengo, mas foi um clássico muito bom. Obviamente, a gente fala aqui muito de justiça dentro do futebol, né? O empate seria o mais justo aí. A gente está vendo a jogada do gol, com o Gerson pisando na área, né? Fazendo o gol. O Vasco, até esse momento aí, estava jogando muito bem. Agora tem um detalhe, né? Que a gente vê o Flamengo, quando precisa, tem um banco de luxo, não é? De jogadores. Por exemplo, ele tira o Pedro, coloca o Gabigol, não é? Lança a mão já desde o início do Arrascaeta, que está vindo de recuperação. O Tite tem boas peças, bons nomes. O Flamengo vai brigar direto, aí, principalmente por vaga na Libertadores. E agora a gente sabe que o líder, empatando com o Atlético Paranaense como fez, um jogo muito confuso, começou no sábado à noite, terminou no domingo à tarde, interrupção, simplesmente porque... Galera, a gente só depende de ganhar. Independente do atropeço do Botafogo ou não, o Flamengo tem que fazer a parte dele. Essa é a minha opinião desde o começo. Se o Flamengo se preocupasse mais com ele, a gente estaria muito melhor no campeonato. E outra, vai zoar o Vasco, isso e aquilo. Mano, o Vasco jogou pra caramba. O Vasco jogou pra caramba. É porque o Tite, ele é um cara sagaz, ele é um cara esperto. Porque se ele fosse um cara que ele levasse pro lado pessoal e ele começasse a prejudicar o Gabi e deixar o Gabi no banco, ele auto ia se sabotar, ele auto ia se prejudicar. Só que ele é um cara malandro, ele é um cara esperto. Ele colocou os caras ideais para jogar o primeiro tempo. No meu ponto de vista, foi o melhor de todos os tempos. Por quê? Porque ele colocou os caras para jogar, os caras de cabeça fria, os caras que é bom na temperatura do ambiente, os caras que não arruma confusão, os caras tranquilo, botou os caras para jogar. Nisso, não teve tanta confusão quanto tem num clássico. Foi bem tranquilo. E aí ele vai e usa os seus trunfos, a sua cartada final, ele usa como? No segundo tempo, no finalzinho. Ele vai lá e bota a Gabi, faz aquele reforço, mexe no time, entendeu? E aí ele ganha volume de jogo. Porque o Vasco parece que o Vasco estava muito mais confiante do que o Flamengo. O tempo todo o Vasco querendo resultado, querendo. Só que o Rossi, mano, é um goleiro para se destacar aí muito. Me desculpa, São Paulo, mas o seu grande erro aí, não menosprezando os outros goleiros que temos no Flamengo, mas o seu maior erro foi poupar o Rossi. Um goleiraço, mano. Um goleiraço frio, calculista. O maluco é sinistro. O cara é sinistro. Ele deveria ser titular já há muito tempo. Só que você guardou ele. Você deixou ele no banco. Você não teve visão. E aí por isso você pagou o preço de hoje não estar mais no Flamengo. Foi por isso. Mas virando a página, hoje nós estamos com o Tite. 2 vitórias. 2 jogos. 6 pontos. E é isso. Vamos dar continuidade. Vamos apoiar o trabalho dele. Entende? Vamos tentar entender o porquê que o Gabigol hoje é banco. Porque muitos aí que torcem para o Gabigol, em vez de torcer para o Flamengo, que é o clube, torce para o coletivo, que é o jogador. Óbvio que se os dois estiverem ganhando, para mim tá ótimo também. Entende? Tanto o Gabi quanto o Flamengo, mas eu sou flamenguista. Eu vou torcer para o Flamengo, para a instituição Flamengo. Eu nunca vou torcer para o jogador, porque o jogador uma hora vai embora e quem fica é o clube, quem fica é o torcedor. Entende? Então, vamos apoiar o clube. Se ele está no banco, é porque ainda não é o momento certo. Quando a fase melhorar, né? Pode ter certeza que ele vai ser titular, porque o Tite não está a fim de prejudicar ninguém. Tanto na coletiva, ele elogiou o Gabigol. Ele falou, eu coloquei o Gabi porque eu sabia que o Gabi ia entregar, né? O Gabi ia agregar ali, ia ajudar. E foi o que ele fez. Foi na substituição que o Flamengo fez o gol, que o Flamengo cresceu e que o Flamengo conseguiu conquistar a vitória, mano. Isso é nítido. Qualquer torcedor pode ver isso. Só assistir o jogo
e observar que foi através da substituição, não menosprezando quem estava em campo, porque quem estava em campo conseguiu segurar o empate, não tomou gol, criou algumas jogadas, mas foi na substituição que o Flamengo conseguiu conquistar a vitória. Isso é nítido. Beleza? Galera, vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Já estou tomando muito tempo. Vou pedindo a colaboração de vocês para comentar esse vídeo, deixar aquele like, se inscrever se não for inscrito e proibido flamenguista passar por aqui e não deixar o like. Tamo junto, forte abraço e é nóis.